A lição de número 2 tem o título O propósito dos dons. Então, essa lição nós vamos estar meditando nela nesta noite. E o texto áureo está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 12. Vamos todos ler juntos, irmãos. Texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 8 ao 11, e o capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra nesta noite. Venha, Senhor, ser conosco, com cada um de nós que estamos aqui, meditando, Senhor, nesta lição, nestes versículos, nesta noite. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, dando-nos a compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A continuação da lição que nós estudamos no domingo. O título da lição já fala o propósito dos dons. Propósito é o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é finalidade, ou seja, é para que serve. Então hoje nós vamos estar meditando para que serve os dons, para que são os dons. Para que os dons existem? Então nós vamos ver para que os dons existem. E o título da lição é O Propósito dos Dons. O objetivo da lição de hoje é mostrar que os dons não é para elitizar o crente, mas é para a edificação dos crentes, da igreja do Senhor. Elitizar é o mesmo que nós falarmos para dizer que o crente é melhor do que o outro. Não, o dom não é para isso. O dom é para que todo o corpo de Cristo, ou seja, todos os membros sejam edificados. Nós temos nessa lição 3 tópicos. No primeiro momento, ou seja, no primeiro tópico, nós vamos meditar um pouco a fim de conscientizar-nos de que os dons espirituais não são para isso, não são para dizer que um crente é melhor do que o outro porque tem um determinado dom. No segundo tópico da lição, nós vamos estar meditando que os dons eles devem ser utilizados para edificar a nós mesmos
e para edificar os outros irmãos, ou seja, toda a igreja nesse sentido, né? Os dons são para edificar toda a igreja. Esse é o propósito do segundo tópico da nossa lição. E no último tópico dessa lição de hoje, nós vamos expor que o propósito dos dons é a edificação. Então, logo já de início, nós já sabemos que a finalidade, o objetivo dos dons espirituais é para a edificação da igreja. Isso aí, então é para a edificação da igreja. Então, sabendo disso, irmãos, vamos entrar agora no primeiro ponto da lição. Nós vimos que o propósito dos dons é para unir a igreja, para edificar a igreja, para fazer com que a igreja cresça, como nós já também falamos na lição de domingo passado. Os dons são para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Nesse primeiro ponto, nós temos 3 subpontos. No primeiro momento do primeiro ponto, o subponto é a igreja coríntia. Nesse primeiro subponto, nós vamos ver um pouco sobre a igreja de Corinto. No segundo subponto, sobre o paralelo que existia naquela igreja, que ao mesmo tempo eles tinham os dons, mas o apóstolo Paulo considerava eles como carnais. E no último momento, no último subponto desta primeira parte, nós vamos ver que o dom não é sinal de superioridade espiritual. Então vamos lá. Vamos iniciar no primeiro subponto, a igreja coríntia. Corinto era uma cidade. Por exemplo, hoje nós vivemos em uma cidade de Cariacica. E Corinto também era uma cidade. Corinto, porém, não era uma cidade como a nossa. Cariacica é considerada, economicamente falando, uma cidade pobre. Mas Corinto, economicamente falando, era o contrário dessa cidade que nós estamos. Era uma cidade economicamente rica, ou seja, a maioria dos habitantes daquela cidade eram pessoas que tinham um certo nível de dinheiro, ou seja, eram pessoas economicamente bem de vida, eram de pessoas bem de vida no sentido financeiro, econômico. Porém, a cidade que era financeiramente, economicamente dizendo, próspera, espiritualmente ela era idólatra. Quando o apóstolo Paulo ele chega àquela cidade, a cidade ela era idólatra, ou seja, eles adoravam outros deuses, deuses mudos, eram pagãos. Então, naquela cidade de Corinto, houve um avivamento, porque chegou ali o Evangelho, como o Evangelho chega em todo mundo e faz uma revolução lá. E agora, os gentios, que essa cidade ela era gentia, eles começam a aceitar a fé, começam a aceitar Jesus como Salvador. E ali forma uma igreja que na nossa linguagem a gente chamaria de uma igreja pentecostal, uma igreja avivada, uma igreja que tinha a manifestação dos dons. Mas não era somente a manifestações dos dons, era a manifestação praticamente de todos os dons. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, pelo que nós entendemos. Quando nós abrimos a Bíblia, vamos abrir a Bíblia lá em 1 Corinto,
no capítulo 1, no verso 7. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. O irmão que achar, para nós ganharmos tempo, pode ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Então, veja bem, o que o apóstolo Paulo está falando aí? Que nenhum dom faltava naquela igreja. Nós lemos aqui uma relação de dons da palavra de sabedoria, da palavra da ciência, de discernimento de espírito, da fé, das dons de curar, da profecia, de discernimento de espírito, da variedade de língua, de interpretação, de manifestação de maravilhas. Então, todos esses dons existiam naquela igreja. No nosso olhar humano, humanamente falando, quando nós olhássemos para essa igreja, o que nós diríamos? Evidentemente, que essa igreja era uma igreja espiritual. Então, é nessa igreja onde há todos os dons, que nenhum dom faltava, como o apóstolo Paulo está dizendo, é que nós entramos agora no segundo subponto. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Então, aqui parece que há uma contradição, porque uma igreja aonde as pessoas são curadas, aonde há profecia, aonde há interpretação de línguas, e não de manifestação falsa, era de manifestação espiritual verdadeira, ou seja, era Deus que usava aqueles homens e aquelas mulheres. Porém, eles eram a igreja, era uma igreja carnal. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 3. Quem pode ler fazendo o favor? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 3. Então, aqui nós temos uma definição do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo dizendo para nós o que é uma igreja espiritual e o que é uma igreja carnal. Quando o apóstolo Paulo ele fala que nenhum dom nessa igreja de Corinto falta, que eles têm todos os dons, e quando ele chega aqui no verso onde o irmão Altair acaba de ler, no capítulo 3, versículo 1, dizendo que ele não pôde falar com a igreja de Corinto como a homens e mulheres espirituais, mas como a carnais, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a manifestação dos dons espirituais não é a mesma coisa, ou não quer dizer que quem possui dons espirituais é uma pessoa espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo, também, quando nós lemos o versículo 3, a gente chega à seguinte conclusão, que pessoas espirituais, segundo a palavra de Deus, que Paulo está colocando para nós, não são pessoas que têm o dom de curar, que têm o dom da sabedoria, da palavra de sabedoria, da palavra da ciência, de fazer maravilhas, da fé, da língua, da profecia, da interpretação de língua. Não são essas pessoas. Uma pessoa espiritual, aí o apóstolo Paulo coloca no versículo 3, é uma pessoa que não tem inveja, é uma pessoa que não entra em contenda, e é uma pessoa que não divide, ou seja, que não participa de grupinhos. Disseção é dividir, participar de grupos pequenininhos que se confrontam um
com o outro. Então, pessoas espirituais são pessoas que não têm atitudes carnais. Essas são espirituais. Quando nós lemos, vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5. Aí agora o apóstolo Paulo não está dizendo mais para a igreja de Corinto, ele vai falar para os Gálatas, para a igreja de Gálatas. Gálatas 5, 23. Quem achar, pode ler. Veja bem, o apóstolo Paulo, em Corinto, ele fala que aquela igreja, eles eram carnais. Por que que eles eram carnais? Porque no meio deles existia inveja, contenda, dissensões. E quando ele também, o apóstolo Paulo, vai falar com a igreja de Gálatas, aí ele vai falar o que é a carnalidade, a obra da carne. Aí ele vai dizer, onde o Arthur acabou de ler, que as obras da carne, elas são manifestas. Por exemplo, Deus, ele está presente, ele sempre está presente. Sempre está presente. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, essa verdade nós temos, ele sempre está presente. Porém, não é em todo culto que ele se manifesta. A manifestação, o que é manifestar? É quando é percebido claramente a manifestação dele. Ele vai fazer alguma coisa, ou seja, de modo claro, mas sempre ele está presente. A obra da carne é a mesma coisa. A pessoa, ela pode ser carnal, mas até certo momento ela não manifestar a obra. O que é a obra? É o fazer, é executar. Então, quando uma pessoa ela não manifesta, ela não executa, ela não faz, isso não significa que ela não seja carnal. Só que ela não está praticando a obra da carne, mas mesmo assim ela é carnal. E aqui que muitos são enganados. O engano está aqui. Na nossa mente, é fácil nós sabermos quando uma árvore é boa, quando ela dá o fruto. O fruto é a manifestação daquilo que a árvore tem, é a obra da árvore. Mas antes da árvore dar o fruto, existe um momento, um período, em que ela não dá fruto nem bom e nem fruto ruim. E aí não dá para perceber qual obra, de que natureza essa árvore é. Jesus, uma certa vez, ele diz assim, que isso é tão, mas é tão difícil de distinguir que aí Jesus já vai fazer uma comparação agora não com espírito, carne, não com árvore, fruto. Ele vai fazer uma comparação entre o joio e o trigo, que é a mesma coisa, é a mesma explicação. Aí ele vai dizer assim, ó, se a gente quiser tirar o joio, nós vamos correr o risco de, junto com o joio, tirar o trigo, porque é difícil saber quem é joio e quem é trigo. Fica fácil quando é manifestado a obra. Aí é fácil, todo mundo está vendo qual é o fruto que está dando. Mas quando não tem fruto, quem é que vai saber? Ninguém vai saber. Aí Jesus fala assim, então,
essa colheita não é a gente que faz, ou seja, separar o joio do trigo, vai ser no último dia. Porque no último dia, vai ter pessoas que a gente pensava que era trigo, mas era joio. E vai ter pessoas que a gente pensava que era joio, mas era trigo. Porque nós não temos essa capacidade. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas em Gálatas, ele já dá uma outra palavra, que é a manifestação. Quando fala de obra, é aquilo que a gente faz, ela é feita, aí fica claro. Então veja bem, qual é a obra da carne? O que a carne faz? Quando a carne faz isso, a gente sabe de quem é carnal. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, a prostituição, primeiro que começa, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, e aí ele vai continuando a lista. Quando pessoas, ela manifesta, ou seja, o que é manifestar? Elas fazerem, praticarem isso aqui que está falando, essas pessoas são carnais. Carnais. Não é julgamento. Isso o fruto já está mostrando. Aí entra aquela frase, pelo fruto se conhece. Então aqui é o fruto, é o que a pessoa produz. E aqui fica fácil de distinguir. E na igreja de Corinto, também, o fruto que eles produziam era fácil de distinguir, porque eles faziam na frente de todo mundo. Por exemplo, a divisão. Eles eram um povo dividido, uma igreja que brigava uns com os outros. Tinha grupinhos, que era disseção. E o apóstolo Paulo, eu vou pedir para a irmã Carmen ler 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, e o apóstolo Paulo, ele vai falar isso, que lá havia grupinho de A, grupinho de B, e tinha até o grupo do apóstolo Paulo, que ele nem fazia parte desse grupo, segundo ele mesmo, quando dá para a gente entender a partir do texto. Deu para perceber? É a divisão. Então, quando alguém manifesta as obras da carne, essa pessoa ela é carnal. Não interessa se essa pessoa fala em língua estranha, não interessa se essa pessoa ela profetiza e a profecia dela é certa. Veja bem, não estou falando de profecia errada. Aqui está falando de profecia certa. É quando Deus realmente usa. Mas mesmo assim, profetizar, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ter dons espirituais não quer dizer que a pessoa é espiritual. Eles tinham dons espirituais, mas o apóstolo Paulo está chamando eles de carnais, porque eles tinham a obra da carne, como nós lemos aqui. A disseção era uma obra da carne, a inveja, a porfia. E não era só isso não, veja bem, não era só isso. Eles eram, naquela igreja, tinha coisa muito pior, que era a própria prostituição. Pessoas que falavam em mistério, pessoas que tinham visões, que tinham sonhos, enfim, tinham os dons espirituais, resumindo, mas estavam em prostituição naquela época, dentro da igreja, falando em mistério, falando com Deus. Veja bem, vamos ler rapidamente, por causa do tempo. Eu vou pedir para a irmã Carmen ler lá em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1.
Aí, agora ele está falando, geralmente se ouve, ou seja, havia o quê? Os boatos. E era frequente. Que boato era esse? O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele estava falando que havia na igreja de Corinto, nessa igreja que tinha os dons, todos os dons espirituais. Nessa igreja havia fornicação. E a fornicação, agora o apóstolo Paulo, ele faz assim uma diferenciação da fornicação. Ele está dizendo que nem os gentios fornicavam do jeito que os crentes estavam fornicando. E como que o crente lá da igreja de Corinto estava fornicando? O filho estava traindo o pai com a madrasta. Primeiro versículo, capítulo 5. O filho traía o próprio pai com a própria madrasta. Ele está falando isso. Nem no mundo isso acontece, o apóstolo Paulo está falando. E dentro desta igreja estava acontecendo. Aí, ele vai continuando falando, a gente não vai ler por causa do tempo, mas aí ele vai continuando falando desse assunto. Ou seja, toda a obra, aquela igreja, ela tinha todos os dons espirituais. Mas eles não eram espirituais. Deu para entender? Sim ou não? Deu para entender? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? Quando a gente vê a manifestação na vida de alguém, seja essa manifestação, ela pode ser verdadeira, como era na igreja de Corinto. Aí é um mistério. Mas não significa que Deus está aprovando a atitude dessa igreja. E o apóstolo Paulo está chamando eles de carnais, pior do que o ímpio, ainda ele fala aqui. Então, quando Deus aprova o trabalho, significa que não necessariamente, quando Deus está aprovando, ou seja, pessoas foram curadas, profecia. Isso não significa que Deus está aprovando espiritualmente aquela igreja. Por isso que na Bíblia também está registrado assim, na prestação de contas com Deus, muitos dirão, em teu nome eu profetizei. Foi verdade, foi no nome de Jesus, de verdade. Expulsei demônio, de verdade, como era aqui. Mas, o que Jesus vai falar? Apartai de mim, porque eu não vos conheço. Então, quando Deus usa, veja bem, quando Deus usa, igual a gente usa uma ferramenta, quando Deus usa uma pessoa, não significa que Deus está aprovando aquela pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E que a maioria de nós não entendemos isso. A gente pensa que quando uma pessoa ela é usada é porque Deus está aprovando aquela pessoa. Não. Aqui está claramente falando. Então, dom espiritual não quer dizer que a pessoa é espiritual. E, por fim, o último subponto para me passar a palavra para os irmãos é: dom não é sinal de superioridade espiritual. Por isso que, agora a gente entra aqui, por isso que uma pessoa que tem um dom não significa que ela é maior do que uma pessoa que não tem um determinado dom. Pelo contrário, pode ser que aquela pessoa que não manifeste nenhum tipo de dom espiritual, ela seja maior do que aquela que manifesta espiritualmente falando. Então, a manifestação de dom, quando a gente vê uma pessoa sendo usada em profecia,
você vai pensar que ela é maior do que aquela pessoa que não é? Se você fizer isso, você não está seguindo a Bíblia. Por isso que a manifestação espiritual na igreja não quer dizer que essa igreja ela é espiritual. Não. Quando pessoas manifestarem dons, não significa que essa pessoa ela é superior à pessoa que não manifesta. Já ouviu falar na seguinte história: Deus usa quem Ele quer? Ele usa quem Ele quer. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. O que é jumenta? Um animal. Então, a jumenta, então, era superior do que um homem? Não. Jumenta é um animal. Mas Deus usou uma jumenta. Então, Deus usa qualquer coisa. Qualquer coisa. Deus usou um grande peixe para Jonas ser pego. Deus usou o mar. Deus usou corvos para levar comida para Elias, quando Elias estava escondido na caverna. Então, Deus usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer. Então, Deus usar uma pessoa não significa que Ele está aprovando a atitude dessa pessoa. E isso não significa que aquela pessoa ela é espiritual, mais do que uma outra que não. É essa lição que o apóstolo Paulo dá nesse primeiro ponto. Então, agora nós vamos passar a palavra para os irmãos estarem comentando esse primeiro ponto da lição. Vamos começar dizendo melhor, que do lado das irmãs, da irmã Carmen, da Michele, da irmã Marli, da irmã Rosemary. Então, aí está bem claro, né? O pastor Manuel deixou bem claro aí essa parte. Isso nós podemos refletir, chegar daquilo que os irmãos contribuíram, a irmã Carmen, a irmã Rosemary, a irmã Marli, o presbítero Altair, o pastor Manuel. Nós podemos concluir que a manifestação espiritual, ela não vem como muitos pensam pela santidade. Aí é um engano. Pensar que para mim ganhar os dons espirituais, a Bíblia em lugar nenhum fala isso. Que para mim ter os dons espirituais eu tenho que ser santo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia, ela diz assim, a palavra de Deus, que para receber, a gente tem que pedir. Primeiro, pedir. Não fala que tem que ser santo. Tem que pedir. E depois, pedir com fé. Ou seja, para receber os dons, é necessário pedir com fé. Então, se a pessoa ela tem fé, ela crê que ela pode receber, e ela pede os dons, ela pode receber os dons. Isso não significa santidade. Santidade é outra coisa. Santidade é vida no altar. Recebimento de dom não é isso. O que é o dom? É uma habilidade que a pessoa recebe, é uma capacitação que a pessoa recebe, uma habilidade para fazer alguma coisa. E na igreja, agora, a gente entra no segundo tópico da lição. E na igreja, para que são os dons? Para que são essas habilidades que nós recebemos servem? Segundo tópico, dizendo melhor, edificando a si mesmo e aos outros.
Então, os dons, eles são para edificação. Edificação é crescimento. Para que nós possamos crescer, para que a igreja cresça e para que nós, quem tem o dom individualmente também, com o dom, cresça. E aqui, quando nós falamos de crescimento, o pastor Emanuel já disse que não é o crescimento financeiro, é o crescimento em Cristo. Veja bem, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 17 até o versículo 20. Quem pode ler? Atos capítulo 8, versículo de 17 ao 20. Achou, irmão? Está aí. Então me impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Esse mão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Me ofereceu dinheiro. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Isso. Tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Simão, ele era um mágico, ele fazia artes mágicas, e ele aceita Jesus, e ele vê os apóstolos impondo as mãos e as pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo. E aí ele olha já para aquilo com um olhar financeiro. Se ele ia comprar, é porque ele queria vender aquilo. Ele queria fazer negócio com as coisas espirituais. E é o que está acontecendo. É aquilo que o pastor Emanuel falou. Muitas igrejas que estão aí é como fosse um boteco, aonde aquela pessoa que se diz pastor é o dono do boteco e ela quer aquilo aí para entrar dinheiro, e aquilo que entra ali é como fosse o comércio dela. Funciona assim. E a maioria desses lugares, irmãos, nem manifestação do Espírito Santo é. As revelações são tão ruins desses lugares, tão ruins, que não chega a enganar uma pessoa que pelo menos pensa direitinho. Porque é mais ou menos assim, Deus me revela aqui agora que tem uma pessoa aqui dentro que está passando por um problema muito grande. Agora eu pergunto, quem aqui não tem problema? E quando fala assim muito grande, cada pessoa vai enxergar o seu problema como grande, porque para mim, o problema que eu tenho, ele é grande, cabe para qualquer pessoa, então cabe para todo mundo. Quem é essa pessoa? Levanta a mão. Aí uma pessoa vai levantar a mão. Ah, é você, pode vir aqui. É desse jeito. 4, 5, 6, 7 pessoas levantam a mão. Exato, vem aqui, aí vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Aí levanta uma mão lá, porque todo mundo tem problema. Ah, tem uma pessoa aqui passando por dificuldade. Todo mundo passa por dificuldade. E ainda mais quanto mais gente tem dentro do ambiente, mais isso é visível. Então, isso não é Deus. Outra coisa, no meio de uma multidão,
Se você chegar na igreja, no culto, falar assim, aqui tem 2 ou 3 ou 4 pessoas que têm pedido ao Senhor um carro ou uma chave de uma casa. Levante a mão. Pronto, vai levantar. É lógico que vai. Vai ter gente. Vai ter O gente. que vai acontecer aí? O que é bom, que é a edificação. Exatamente. E nós percebemos que, por exemplo, igual no caso da menina, que era um espírito maligno que trabalhava na vida dela. Então essa menina ainda ela falava assim, né, aquilo que realmente acontecia, a verdade, entre aspas. Só que na maioria desses lugares nem isso, assim, é na intuição. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente não, por que a gente está estudando? É para a gente não ficar enganado, para a gente não ficar enganado, para que quando a gente vê isso acontecer, a gente não se iludir, é para a gente permanecer na nossa posição. Portanto, agora já incluindo o terceiro ponto da lição, edificar todo o corpo de Cristo, ou seja, toda a igreja. Então, portanto, os dons, eles devem ser utilizados para construir a nossa vida, para nos fazer melhor, para melhorar. Se nós estamos na pior, os dons, eles devem ser utilizados para melhorar a cada um de nós, para nos levantar. E Deus levanta homens e mulheres para isso, para que possa ajudar uns aos outros, que o dom é para ajudar. O dom não é para atrapalhar, não é para dividir, não é para trazer contenda, dissensão. O dom é para ajudar, para crescer. Quando uma pessoa ela tem o dom, Deus levanta aquela pessoa para edificar a igreja espiritualmente. Igual, por exemplo, uma certa vez Deus usou a irmã Carmen aqui em um final de ano, falando que Deus ia balançar a figueira aqui, mas era para todo mundo permanecer firme, não foi? Isso tinha acontecido? Não, ia acontecer. E aconteceu, quando muitas pessoas foram saindo. Então, era para que aquilo ali? Era para entristecer? Não, é para quando isso acontecer, nós permanecer firme. É edificação. É para que a gente também não bambeie, para a gente não, é para a gente permanecer, ficar firme. Deu para perceber? Então Deus, Ele usa para nós edificar uns aos outros. Ele levanta o pastor da igreja para manter a doutrina, como está dizendo aí na revista. Ele levanta os irmãos que têm os dons para fortalecer espiritualmente falando. Porém, então, todos os dons, eles devem ser manifestados com amor. E esse amor aqui não é o sentimento, como muitas pessoas pensam. Amor é sentimento. Não. Amor é estar conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que, olha só a palavra, está em Corinto também. Ainda que eu desse a minha vida, ou seja, morresse no lugar de alguém. Como que eu posso morrer no lugar de alguém e não ter amor? Ainda que eu morresse, desse a minha vida para morrer no lugar de uma outra pessoa, se eu não tivesse amor, então a Bíblia, até nisso, até eu dar a minha vida por alguém, pode ser que, de acordo com a palavra de Deus, isso não seja amor. Porque o sentimento pode levar você a dar a sua vida para uma outra pessoa. E o verdadeiro amor não tem nada a ver com o que você sente pela outra pessoa. Veja bem,
para a gente concluir, porque só falta 10 minutos para nós acabarmos a lição de hoje. Aí veja bem, olha, no versículo 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 13, dizendo melhor, versículo 3. A Bíblia diz assim, ó, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento do pobre, ó, como ele falou com aquele jovem rico, vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aquele gesto daquele homem, para a Bíblia, não seria amor. Isso não significa amor, como muitos pensam. Ó, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, que é amor, nada disso me aproveitaria. Então, o que é o amor aqui? O amor é Deus na nossa vida. A Bíblia fala, Deus é amor. Se a gente não tiver Deus na nossa vida, nós não temos amor. O amor é quem? É Deus. E nós amamos quando nós passamos a obedecer a palavra do amor, que é a palavra de Deus. Deu para entender, irmãos? Então, concluindo, irmãos, a lição de hoje, nós vimos que Deus, Ele quer dar os dons dele. Para nós receber os dons, nós temos que pedir. Tem que pedir. Todos nós, irmãos, Deus, Ele está falando para nós pedir. Pedir e recebereis. Mas não é para pedir de qualquer maneira. Nós temos que pedir com fé. Buscar os melhores dons, né, como nós estudamos na semana passada, no domingo passado, dizendo melhor. Porém, o dom não significa que a pessoa que possui o dom ela é melhor do que a outra. Não significa que ela é mais espiritual do que uma pessoa que não tem aquele mesmo dom. O dom, ele não é para a pessoa ganhar dinheiro com ele, sair por aí, a pessoa ganhou o dom, aí sai por aí e de igreja em igreja, ou recebe na casa dele um monte de gente para orar e para receber dinheiro. Não, é como o Simão Mágico queria fazer, ganhar dinheiro com as coisas de Deus. Não, o dom é para... Ele é da igreja, ele não é da pessoa, ele é da igreja. Então, se o dom é da igreja, a gente é só um instrumento, nós somos instrumentos, mas o objetivo é toda a igreja, exatamente. Amém, irmãos?